galera do FTU, me chamo Letícia e hoje nós estamos aqui do Parque do Belém e eu vim perguntar pra garotada se pode ter ídolo. Pode ter ídolo, sim ou não? Vem com a gente! Eu vim perguntar pra vocês se vocês têm ídolo. Não. Oi pessoal, tudo bem? Posso fazer uma pergunta pra vocês? Pode. Vocês têm algum ídolo? Neymar. E você? Neymar também. Ronaldinho Gaúcho. Obrigada. Posso fazer uma pergunta pra vocês? Você tem algum ídolo? Tem. Quem? Neymar. E você? Neymar. E você? Qual é o seu ídolo? Neymar. Tá bom, obrigada. Oi, qual é o seu nome? Pedro. Pedro, você tem algum ídolo? Não. Nenhum? Ninguém? É uma pessoa que você gosta, assim? Jesus. Tá bom, obrigada. Olá, meninas, tudo bem com vocês? Qual é o nome de vocês? Sofia. Isabelle. Valéria. Eu vim perguntar pra vocês se vocês têm algum ídolo. Não. Eu acho que ídolo é uma palavra muito forte. Tem pessoas que você admira, mas ídolo é colocar acima de Deus. Ai, gente, acho que não. Gente, vocês não tem nenhuma pessoa que vocês gostam, assim? Depende. Não. Se for de admirar, eu acho que eu admiro muito minha mãe e meu pai, né? Que é isso aí. Mesmo, eu acho que eu admiro muitas pessoas de Deus, da minha família e pessoas da fé também. Se for admirar, é minha mãe. Minha mãe. Tá bom, obrigada. De nada. E qual é seu nome? Oi, Giovana. Giovana, você tem algum ídolo? Não. Tá bom, obrigada. Oi, tudo bem? Qual é seu nome? Júlia. Júlia, você tem algum ídolo? Tem. Quem é? É de K-pop. É a Sana. Tá bom, obrigada. De nada. Bom, essa foi a opinião da garotada. E você? Você tem algum ídolo? Ei, Pastor Fábio, tia Paty, pode ter ídolo? Fala galera do FTU, nosso podcast de hoje, o Pode Isso FTU, vai falar, como você viu, de ídolos. E aí, pode ter ídolos? Você tinha algum ídolo na sua adolescência? Tinha vários. Vários? Tinha vários. Precisa falar aqui? Vergonha pública? A gente vai falar, ué. O povo quer saber. E hoje também a gente trouxe a Bruna, que tinha um ídolo, que era um caso sério. Bruna, seja bem-vinda. Obrigada. A gente já revela quem é o seu ídolo ou fala primeiro o que você já fez pelo seu ídolo? Então, ele é um ídolo que é bem conhecido, então acho que a galera já deve até saber. Ah, é? Não, você que é conhecida de ser fã desse ídolo, né? É. Tá famosa. Mas o que o adolescente tem, Paty e Bruna? Ele tem essa coisa de... Ele ama tudo, né? Ai, eu amo essa caneca. Eu amo isso aqui. E às vezes ele se apega àquele ídolo e ele coloca como a referência para ele. Seja um atleta, seja um cantor, seja um ator, né? Só que muitas vezes, hoje a gente percebe que esses ídolos não são de pé de barro, não. São ídolos que não podem ser referência nenhuma. Então a gente vai falar sobre isso, a gente vai responder perguntas aqui, mas só para início de conversa, pega o link, dispara para os seus amigos, fala que o Pode Isso FTU de hoje já começou e nós vamos falar sobre ídolos. O que você já fez, loucura de fã pelo seu ídolo? Muita coisa. Não sei nem por onde começar. Com quantos anos você começou a gostar das músicas, a Então, gostar da belezinha dele? foi bem cedo, na verdade. Eu tinha mais ou menos uns 11 anos, que aí foi quando eu comecei a ter aquele interesse por música. Porque eu sempre estudei inglês, então eu gostava muito de inglês, estudar por música. E era aquela época que tinha bastante clipes na TV, na MTV, então eu gostava muito de acompanhar. Então aí juntava o inglês e a música, eu gostava de estudar ouvindo música. E aí foi quando eu comecei a assistir muito os clipes, ouvir muita música, inclusive isso é algo que hoje eu vejo que eu não tinha equilíbrio, porque quando a gente faz algo que é muito, então a gente acaba fazendo, né, além da conta. É o que a gente fala, né? Todo excesso revela uma falta, né? Exatamente. Então você passava muito tempo com clipe, Muito. com música, pra
preencher alguma falta que tinha em você e você não percebia, né? Sim. Tanto é que às vezes eu ia dormir ouvindo música. Gostava bastante, assim, de gastar o tempo ouvindo, né? E aí foi quando eu entrei na escola. E aí na escola eu comecei a ter algumas amizades, comecei a compartilhar, né, os gostos, aquela coisa. E aí foi quando eu descobri uma banda, né, eu gostava dela. E aí eu ficava falando com as amigas lá na escola, ficava comentando aquela coisa, você gosta e tal, qual que é o seu preferido? O meu é esse, o meu é esse. Já aquela coisa de, né, não, assim, você não pode ter ele como seu preferido, porque ele é meu. E aí foi quando eu comecei a gostar muito de ouvir o Justin Bieber. Sério, Justin Bieber? Sim, muito, Muito mesmo? muito mesmo. E aí eu comecei a ouvir, mas era aquela coisa de adolescente, né? Então quando fazia assim, Aí era Tan, tan. quando Aí você já desmaiava. já era aquela coisa, ai meu Deus, aí já perdia Você gritava? tudo. Eu chorava. Chorava? Tudo. Você Sim. chorava por causa do Justin Bieber? Sim. E aí você tinha o que dele, por exemplo? Então, na verdade, eu tive fases. Então, eu gostava dele, mas eu também gostava de várias outras coisas. Então, foi como o senhor falou, era pra preencher. Então, eu Você tive era a fase... infiel ao Justin Bieber? Sim, eu que é isso? A nossa filha era mais fiel, né? Porque a Bela dizia, o meu Bieber. Então você tinha muita concorrência, porque tinha milhões de meninas, né? E aí eu tive a fase roqueira, a fase mais assim, de banda. Então, tinha as fases. Mas com o Justin Bieber foi onde eu realmente dei o meu tudo, assim. Então, quando eu tinha 17 anos, foi onde ele veio pro Brasil, em 2017, eu ia fazer 18 anos, e aí foi quando ele falou que ia ter o show, eu falei, não, eu preciso fazer tudo. E não bastava só eu ter o ingresso, eu tinha que ter o melhor ingresso. Então, tinha que ser, não podia ser, por exemplo, você vai na arquibancada. Não, eu tinha que estar na frente. Primeira fila. Na pista premium lá. E aí foi quando... Era caro o ingresso? Era caro. Quanto que você pagou no ingresso? Então, é porque assim, quando saiu para as vendas, eu ainda não tinha conseguido o ingresso que eu queria. Então, eu falei para os meus pais que eu queria ir no show, comprei o ingresso, mas aí, como não era o que eu queria, eu vendi sem eles saberem para uma pessoa que eu nem conhecia. Fui do outro lado da onde eu morava, vender sem eles saberem. Vendi para a pessoa e comprei um outro ingresso mais perto de onde eu queria. E quanto que foi Foi esse uns ingresso? R$300. R$300? Você Pra não mais, trabalhava? pra mais. Você não trabalhava? Era tudo com ele. Convenceu seu pai a te pagar o ingresso. Sim, senhor. Você queria estar perto. Agora, o que te atraía no Bieber? A mensagem da música dele? O que te fazia gostar dele? Na verdade, não tem, assim, uma explicação. Era mais uma falta minha. Então, não era o que eu via nele. Era o ele que é eu sonhava. bonitão, pô. Não fala que era... Você não era admiradora da beleza dele? Você não gostava do jeito que ele cantava, dançava? Sim, mas era mais aquela visão que a adolescente tem, né? Então, por exemplo, eu falava assim... eu costumava ler livros, assim, de fãs, que elas chamam de fanfics, né? Que são os livros que as fãs escrevem com historinhas e tal. Fantasias Exatamente. sexuais. Exatamente. Você ficava lendo essas coisas. Lia. E Tá aí a vendo, gente... mãe? A senhora tá assistindo o Não programa. tem nada de historinha, não é pornografia A mesmo, galera tá? fica pondo as fantasias sexuais lá, faz Exato. E você lia tudo isso? Lia. Não escrevia o seu, não? Não, só lia mesmo. Ah, E aí eu idealizava aquilo, né? Então eu via... você idealizava o quê? Um dia ele ia te pedir em namoro? Todo mundo não sonha isso, todo mundo acredita nisso. A gente tem fé que um dia ele vai ver a gente no show e ele vai olhar e vai falar, é ela. Você tinha esperança. Quando ele te olhasse ali no estádio e ele visse que você estava vendo ele te ver, era Certeza que ele ia me escolher. amor à primeira vista. Com certeza. Aí ele te cantou Sorry. Aí você deu, cara. Sim, Que decepção, hein? Ainda gastou trezentão. Agora sim, deixa eu entrar no conversa com vocês.
Agora sim, quando ele foi preso, quando ele tava lá fumando droga, quando ele se envolveu com prostituta, isso aí não abalava o seu Não. Seu amor, né? não. O que A você gente- achava quando ele usava essas coisas? A gente sempre tinha um argumento, né? Sempre tentava. Tadinho dele. Ele Olha, tá sofrendo. tadinho. Armaram pra ele, Com não é bem certeza. assim, Não ele é pediu assim. desculpa na internet. A gente é a cegueira, né? Então a gente sempre vai tentar. Por exemplo, um exemplo, quando uma pessoa tá num relacionamento errado, ela olha ali aquela pessoa e ela não vê, às vezes, né? Porque ela tá tão cega que às vezes ela não enxerga as coisas ruins, ela só quer ver o que é bom. Não é que ela não enxerga, ela quer ver o que é bom. Então era mais ou menos assim comigo. Então eu só vi o que era bom. Qual Tá foi tudo a bem. maior loucura que você já fez por ele? Eu acredito que foi acampar no show por 3 meses, né? Porque Que a gente. isso? Mas na verdade eu não acampava sozinha, a gente fazia um revezamento e aí tinha lá o caderninho, tudo organizadinho. Que hora Escala você pra chegou? dormir, bati Sim. o ponto, ó, chegou tal hora, fulana Isso. saiu tal hora. Pra não 3 ter meses briga. na fila. 3 meses. E E aí, as pessoas, vamos falar sério, as pessoas aplaudem. Uau, isso que é amor ao seu ídolo. A televisão não foi lá não entrevistar vocês? Foi. Você Foi, não a tem gente essas amava. imagens não? Você dando entrevista. Eu tô aqui dormindo por causa da Bíblia. Te amo. Te amo. Lindo. Você não fez isso não? Não, eu não dei, mas tem gente que deu. Mas lá tinha várias coisas erradas, assim. Então, A fila também tinha coisa errada. tinha. É que eu não dormia lá, eu ficava na parte Durante da o tarde. dia. Ah. E aí eu chegava em torno de tarde, assim, início da tarde, e ia embora na parte da noite, né? E porque assim, na verdade, meus pais eles não autorizavam, mas não tinha o que fazer porque eu ia escondido. Então eles preferiam Você saber mentia onde pros eu seus tava. pais por causa do Bieber. Sim. Então eles acabavam cedendo, né? E então ali tinha bastante bebida. Quando era às vezes à noite, eles faziam umas festinhas lá no meio da rua, assim. Faziam. Eu nunca participei, mas eu Quer dizer, sabia a das histórias. pessoa vira morador de rua por causa do seu ídolo. Porque a mesma barraquinha que o morador de rua usa, o fã tá ali na fila também usando, né? Se é que ele não pegou emprestado para levar a barraquinha, porque nem a barraquinha ele tem. Mas o mundo aplaude isso aí. E as pessoas pensam, não, isso aqui é porque eu amo, eu nunca vou deixar. E o adolescente pega isso como vamos dizer assim, um propósito de vida. Não, é para sempre. Você falava que era para sempre? Com certeza, É. falava. Sim. Você falava o que mais? Eu idealizava, eu achava que alguma coisa ia acontecer, não sei, que ele ia me notar. Mas e Não quando sei. ele casou com aquela menina, como que ela chama? A Hailey? É, Hailey Bieber? A Hailey Bieber? A que te roubou ele de você? Sim. Aquela bruxa que te tomou o Justin Bieber. E aí? Então, nessa época eu já tava voltando pra fé, assim, já não tava mais tão. saiu da loucura, Aí né? eu já Caiu em si. aceitei. Aí você não quis ser amante. Não. Olha, você desculpa lá, mas o próprio nome fã vem de fanático, né? O fanático é aquele que não pensa, ele só sente. Ele é fanático. Tem o fanático do cantor, tem o fanático do K-pop, tem o fanático do time de futebol, tem o fanático de artistas, tem os fanfics, tem a pornografia, tem uma série de ídolos que as pessoas pegam aquilo para elas e aquela é a única vida que elas querem e acham que isso se chama liberdade. Daqui a pouquinho a Bruna vai falar como isso trazia consequências para a vida dela, tá bom? A galera mandou pergunta, vamos ver aqui algumas das perguntas que chegaram sobre ídolos. Olá, o meu nome é Maite Helena e eu sou aqui do FTU de Santa Catarina. E a minha pergunta é, até que ponto posso admirar os famosos das redes sociais? Eu esqueci de falar dos famosos das redes sociais. Que hoje o influencer, de fato, ele passa horas do dia falando na cabeça do adolescente. E o adolescente acha o máximo. Então ele quer copiar aquilo ali. Ah, mas ele tem milhões de seguidores, ele ganha dinheiro, ele deu uma casa para a mãe. Só que o adolescente às vezes nem percebe
o que aquele influencer está trazendo para ele, né? Então hoje também tem os ídolos da internet. Mas interessante é que, assim, essa comoção mundial, creio que foi a última geração de um ídolo, foi Justin Bieber, que se destruiu. Aliás, uma das coisas que eu falava muito para minha filha, essa fase dela, 14 anos, era essa febre bendita daquele caderninho dela, que eu queria arrebentar, aquele negócio que abria e cantava. Baby, baby, eu queria Você fez igual o Baby da família Dinossauro agora. Fez até a boquinha do Baby. Eu queria arrancar aquela caixinha de música, mas Aí ela tinha. eu tive paciência. Mas uma das coisas que eu sempre falava assim, presta atenção, Isabela, presta atenção. Ele vai se acabar muito cedo, e realmente aconteceu. Ele vai se destruir muito cedo. Por quê? Porque entra todos os ídolos desse mundo, eles creem que podem todas as coisas, e é dado para ele pelo diabo, eu vou deixar bem claro aqui, pelo diabo, ele aceita a proposta que ele fez para Jesus ali no deserto, né? Eu vou te dar o domínio. E ele tinha domínio sobre você. Olha só, muito domínio sobre as meninas dessa geração. Vai pra rua, gasta dinheiro, mente pros pais. Então, essa geração aí do Justin Bieber, depois veio o K-pop, agora já não tem mais nada. Hoje tá pulverizado. Como se espalhou isso aí. Tá pulverizado, mas não se engane. As pessoas têm lá o seu ídolo da internet, o seu ídolo do filme, o seu ídolo. E o ser humano não foi criado para ser Deus. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas o ser humano não lida bem com ser o número um. Tanto que os ídolos se perdem, se destroem. Porque ele entra numa que ele pode fazer tudo que ele quer, só que ele não é Deus. Então ele começa a pagar caro as consequências. Inclusive aí para os meninos aí que admiram o Neymar, acho bom você prestar atenção que tipo de pessoa você está imitando, viu, garoto? Admira pelo futebol, que também tá com a bola murcha, né? Não tem nenhum título de melhor jogador do mundo, não tem mundial, igual o Palmeiras. E tá só ganhando dinheiro sem jogar. Quer dizer, até esportivamente já começa uma fase não muito boa. Mas, e fora de campo, né? Às vezes a pessoa adora o cantor, mas não vê quem ele é na sua vida pessoal, né? Eu acho que a gente tem que sempre pensar com o racional. Então, o que acontecia comigo era que eu era muito da emoção. Então, eu queria muito sentir, era muito legal, era aquela coisa, ele é o mais popular do momento. Você fantasiava? Você tinha assim, passava o dia sonhando com ele na sua cabeça? Sim. Não só com ele, mas também com outras. Que você era infiel, que eu tinha várias. Você era infiel. Então você sonhava que ele falou assim, Bruna, I saw you in my concert. Vamos colocar aí o dia que o Justin Bieber olhou pro lado, mais ou menos, que a Bruna estava. Só que não. Você vai falar o que aconteceu nessa imagem aí. Coloca aí, por favor. Ele olhou pra você? Eu creio que sim. Você até hoje crê. Não importa. Eu creio. Ele olhou pra mim, se eu tão somente tocar a borda do seu sapato, do seu manto, quedarei curado, ficarei curado. Você tinha essa ilusão mesmo. Ele olhou pra mim. Ele olhou pra mim. E aí... Mas não te viu. Mas me viu. E é aquilo, se eu tivesse o suor dele em mim, já tinha valido a pena. Era mais ou menos assim. Porque era tamanha loucura que eu não me importava. Era só eu tava respirando o mesmo ar que ele, já tava feliz. Agora, a pessoa, ela vai se tornando a imagem do seu Deus. Né? O que o Bispo Renato sempre fala, para onde você olha, para onde você vai. A partir do momento que eu começo a idolatrar alguém, eu vou querer me parecer aquele alguém. No comportamento, no jeito de falar. E no caso da Bruna, ela tinha mais de um ídolo. Mas no fundo, a Bruna, ela não tinha ainda entendido o porquê que ela era desse jeito. Você curtiu o Justin Bieber até quantos anos? Aliás, até a época do show, né? Que foi quando eu tinha 18 anos, mais ou menos. Aí, depois que passou o show, que você viu ele pessoalmente, ele te viu no show, você se decepcionou? O que aconteceu?
É que logo em seguida, no ano seguinte, eu já comecei a ter alguns outros problemas. Então, foi aí que eu comecei a me voltar para Deus. Você tinha problemas. Quer dizer, Exatamente. nessa hora, o Justin Bieber não pôde te ajudar. Nessa hora, Nem os um outros pouco. ídolos não puderam te ajudar. E quais problemas você começou a ter? Então, como eu tinha crescido na igreja, então eu já sabia o que eu deveria fazer, mas eu não fazia. Então, é como o senhor estava falando sobre colocar em primeiro lugar. Então, eu não sabia colocar Deus em primeiro lugar. Então, eu comecei a colocar outras coisas. Então, era o Justin Bieber, era os outros vários cantores que eu gostava, era a minha vontade, era tudo que eu queria fazer, eu fazia. Então, se eu queria ir para a escola, ficar com os meninos, eu ficava. Se eu queria ir para uma festa e beber, mesmo sem gostar, eu fazia porque eu queria estar ali no momento. Quer dizer, popular. você não se amava, você não se valorizava. Não. Peraí, mas é exatamente isso que você estava falando. Você começou a ter os mesmos problemas que ele tinha. E que tem Exatamente. ainda, né? Ou piorou, acho que agora tá pior. Quer dizer, é isso. Você começou a se destruir. Exatamente. Exatamente como o seu ídolo. E é como eu tava falando sobre a pessoa pensar, né? Porque eu não tinha isso de pensar, era a emoção pura. Então, se a gente para e pensa, o que que aquela pessoa, aquele influencer, aquele cantor, ele tá oferecendo ali pra mim, né? O que que o Justin Bieber tá oferecendo pra mim? Ele tem um comportamento assim, ele age assim, ele usa drogas, ele sai, bebe, é preso, enfim. Se eu parasse e pensasse em tudo que ele estava ali fazendo e ponderasse, eu ia falar, não, peraí, isso não é o que eu quero pra minha vida, não é o ídolo que eu quero Quer ter. dizer, mas da mesma forma que você encontrava argumentos para justificar os erros dele, você fazia com você também. Exatamente, então eu também acabava me justificando, falando, não, isso daqui é pra eu ser popular na escola, é pra eu conseguir amizade, enfim. E aí foi quando eu Ninguém quer ser popular na escola estudando? falei, Eu não entendo. Ninguém quer ser popular porque só tira 10, porque é um aluno exemplar. Ele sempre vai pro lado do erro, né? E aí foi quando eu comecei a ter mais amizades na escola, amizades ruins, amizades que não acrescentavam na minha fé, e eu queria estar ali porque eu me achava o patinho feio, assim. Então eu queria estar Então você junto com colocava elas. todo mundo acima de você. Olha só. O que é um Deus? A palavra Deus significa um que é adorado. Como a Bruna não sabia o seu valor, ela colocava todo mundo acima dela. Então ela colocava amizades acima dela, ela colocava seus ídolos acima dela. Então você pergunta, mas que mal faz eu curtir a música de um cantor? Uma coisa é eu curtir uma música. Outra coisa é eu colocar aquela pessoa acima de mim. Quer dizer, todos os pensamentos se voltam só para aquilo, você começa a imitar o comportamento, querendo ou não, você admira, você vai imitar, isso aí é lógico. Você vai imitar, você vai quebrando limites dentro de você, que você pensa assim, jamais farei isso, começou a fazer, né? Então, isso começou, por exemplo, na minha fase lá dos 11 anos, era boy band, era o K-pop verdade. latino, né? O K-pop Vamos falar latino. de quem que você era fã, que você subia no muro. Quer dizer, não preciso falar o nome aqui, né? Que eles nem sabem. Fala, nem não, a conhecem. pessoa na internet, pode falar aí que eu vou procurar aqui Não, no não precisa Google. procurar, não. Quer dizer, era a época lá dos menudos, depois começou a surgir as bandinhas do Brasil. Menudos, não se reprima. Que se não você reprima. hoje, você vai ver imagens, você vai ver que era altamente indecente. Era extremamente indecente. Então tia Paty A curtia os maneira como eles se Menudos. mexiam, como eles dançavam, era puramente sensual ali, só que a gente não via isso, a gente não percebe isso. Você tá tão lá encantada, fantasiando, aí depois vem Tom Cruise, né? Agora, Claro, né? agora- Vem a fase do Tom Cruise, aí... don't take my breath away. Ai, meu Deus. E aí o que você do faz? céu. Você faz igual a Mariana do Chinês, né? Não tem o Tom Cruise, vai esse mesmo. Ah, Parece não, eu sou esse mesmo, não. Você não. Essa história aí não tem Tom Cruise, ficou comigo porque não tinha Tom Cruise, eu não Não, aceito você esse não, posto, quer dizer, não. Você não tem o Tom Cruise, mas é isso, Não. você cria uma fantasia na sua cabeça. Eu também pensava, não, vai parar a limusine, ele vai descer. Não, vai parar a moto. Não, tô falando dos menus. Ah, dos Menudos. Eles andavam na limusine, tá? Entendeu?
Aí ficava pensando isso, e não estudo, assim, na minha cabeça, tava lá na escola, mas eu tava fantasiando isso na minha Fala cabeça. pra ela, Bruna, eu te Exato. entendo. Eu Fala entendo. pra ela, ajuda ela, por favor. Entende? Eu te entendo, eu sei o que você sentiu. É, mas aí vem a consequência, quer dizer, apaixonada no Tom Cruise, vou aceitar o que parece com ele, que se veste como ele, entrei em depressão. Eu Entrei em não. depressão, queria morrer o dia que ele me deu fora. Então, O Tom Cruise te deu um fora? Que isso! Que bafão, pessoal! Olha, esse podcast de hoje tá muito revelador, viu? Vou chamar, não pode isso não, vou chamar a Dona Dirce. Vou chamar a Dona Dirce aqui, ó, mãe da Pati. Que Dona isso? Dir sabia da história, você também Que sabia da bagunça, história. vou te contar. Quer dizer, tá vendo a consequência? A dona consequência chega. Chega. E não me chegou trazendo eu pra ela, não, que não tem nada a ver com essa bagunça dela aqui, não. Foi ela que escolheu. O problema é que tudo isso só revela uma coisa: a pessoa não sabe nem o próprio valor. Que ela coloca outra acima dela, coloca tudo acima dela, ela nega. Interessante. Jesus disse: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, venha e siga-me. Mas Jesus não desfaz do fã. Pelo contrário, ele vê o fã. Jesus viu lá o Zaqueu na árvore. Jesus, ele olha para você, ele te chama pelo nome. Ele não te joga um suor, não. Ele te dá uma vida nova. Só que o ser humano, naquela coisa do ídolo, coloca o ídolo no lugar de Deus. Você até cresceu na igreja, mas não dava valor a Deus. Exatamente. Então, algo que me fez lembrar foi daquele versículo, né? Que Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, falava, ele é a minha vida, o Justin Bieber. Então, eu tava colocando ali, trocando o lugar, né? De Deus ali. E foi quando eu comecei a ter muita dependência das pessoas, comecei a depender totalmente, exclusivamente disso. Então, eu ia pra escola, mas eu não via a hora de chegar em casa, de ir pro computador, eu vivia só naquilo. Então, automaticamente, aquilo vai gerando alguns outros problemas, que nem com a minha família mesmo. Não dá atenção devida pra minha família, né? Quem é fã sabe. Porque eu gastava horas ali na frente do computador, às vezes. Vai ter uma premiação. Aí eu gastava horas ali só votando nele, porque Você votava tinha nele? tinha que ganhar. E não só isso, mas também... Você era uma believer mesmo, hein? Você era uma believer. Ela diz aqui, eu creio. Ela era uma believer do Bieber. Isso tem acontecido hoje também. Muitos adolescentes fazem qualquer coisa. Esses desafios de internet, pede para fazer qualquer estupidez. Ele vai lá e faz. Ele tem uma obediência não cega. Ele tem uma obediência irracional ao que aquele ídolo pede, ao que aquele ídolo fala. E ele nem percebe, ele acha que isso é maravilhoso, é a sua vida. E tem muito adolescente hoje com muito problema. Por quê? Porque esse ídolo não vai preencher o que só o Espírito Santo preenche. Seu ídolo é de carne e osso, seu ídolo, ele não vai te dar o que só Deus te dá, né? A gente vai responder mais uma pergunta. Pode colocar a seguinte, por favor. Olá, meu nome é Larissa e eu sou de Fortaleza. Eu queria saber se seguir um famoso ou admirar muito é uma forma de idolatria? Pode ser uma forma de idolatria, depende, né? Por exemplo, eu não sigo famoso nenhum. Aliás, a sua rede social fala muito de você, né? Quem você segue, as coisas que você curte. Então, assim, é normal você admirar uma pessoa pelo seu sucesso e tal, mas seguir aquele famoso... Você segue o Bispo Renato Cardoso? Você segue o Bispo Macedo? Você segue o perfil do FTU oficial? Você segue a Igreja Universal? Todos os dias você acompanha a mensagem matinal do Bispo Macedo? Você está lendo a palavra de Deus todos os dias? Porque às vezes você acaba dedicando mais tempo para esse ídolo seu e nada de tempo para as coisas de Deus. E aí é onde eu quero te perguntar. Você disse que cresceu na igreja. Em meio a tanto Sorry, Baby e um monte de músicas do Bieber, onde que ficava Deus na sua vida, Bruna? Não ficava. Essa é a questão.
Não ficava. Não, Não lia a Bíblia, nunca dava- pegava na Bíblia. não dava importância para oração. Não, também não. Eu lembro que quando eu fui realmente entender como eu estava diante de Deus, eu lembro exatamente sobre isso, que eu peguei a Bíblia assim, e aí foi quando eu comecei a ler. E aí eu falei, "Não, eu tô lendo a Bíblia", eu até me assustei, né? Porque era um hábito que eu não tinha. Então, ali tudo que a gente vai consumindo, a gente, de certa forma, tá se alimentando daquilo, né? Então, eu me alimentava tanto das coisas do mundo, assim, né? Mas você não passava um dia sem ver as coisas do Bieber. Não dava. Eu precisava daquilo. Era como se fosse uma motivação, assim, pro meu dia, né? E aí foi quando eu comecei a ter muitos problemas espirituais. Então, eu era muito vazia, eu tinha muito complexo. Então, eu precisava da aceitação das pessoas, né? E isso não só, assim, da minha família ou amigos, mas principalmente nas redes sociais, porque eu postava uma foto e aí tinha que ter curtida em poucos minutos, senão eu apagava. Então, eu tinha que estar ali chamando a atenção com as minhas vestimentas. Segura, né? Muito insegura, muito carente. Olha só as consequências. E voltando à pergunta, né? Se seguir um famoso, admirar muito, é uma forma de idolatria. Tudo que você coloca acima de si mesmo já se tornou um ídolo. Tudo. Pode ser um amigo, pode ser um namorado, pode ser o dinheiro. Tudo que você coloca acima de si mesmo se torna o seu ídolo. Tem gente que é o trabalho, tem gente que é o estudo, conhecimento. Mas está errado, porque nada disso vai te dar o que só Deus pode te dar. Então, é mais do que admirar, é mais do que gostar de uma música. Às vezes você gosta de uma música, a próxima música daquele cantor você não gosta. Mas quando você é um fanático, você gosta de todas, né? Gosta, aprende a cantar até coreano para saber cantar a música e tal, mas não percebe como aquilo te afeta. Então você começou a ter já crise de ansiedade, e isso, qual foi o pior momento que você lembra que você chegou? Foi quando eu tive um medo tão grande que eu não sabia nem como explicar. Era uma síndrome do pânico, assim, tinha medo de tudo. E aí foi quando eu comecei a entender que eu precisava realmente me voltar para Deus, porque na verdade eu já conhecia, né? Mas eu era Na verdade, você não conhecia, você tinha informação. Exatamente. Você só tinha informação, mas não conhecia a Deus. Você estava perdida dentro da igreja. Você ia domingo na igreja? Sua mãe te levava? semana. Toda semana sua mãe te levava. Sim, senhor. De quarta, sexta e domingo eu tava na igreja. Aí você ficava no culto esperando a hora passar para você ir embora. Eu ficava muito aérea. Eu lembro de uma vez que até um pastor numa igreja que eu fazia parte lá em Itaquera, a gente tava na reunião e ele simplesmente me chamou e falou, né, que eu tava muito aérea. Eu fiquei assim, meu Deus. E ele viu que eu tava tão, assim, longe que ele me chamou pra eu voltar. Quer dizer, você estava na igreja, mas não participava do culto. Você estava ali, mas a sua cabeça não chegou ali. Não. E isso trouxe essa consequência de você estar tendo crise de ansiedade, crise de pânico. Aí o que você fez? Pediu ajuda? Como é que você conseguiu mudar? A minha mãe, ela sempre lutou por mim, na fé, né? Então ela começou a trazer, ela sempre trazia, né, peça de roupa, sempre estava orando por mim. E aí eu comecei a pedir ajuda a ela, né? Então eu não tinha amigas, já não tinha mais ninguém. Porque quando eu cheguei ali no fundo do poço, eu não tinha mais ninguém. E aí eu pedi ajuda a ela me orientava, ela falava, teve uma vez que a gente tava num shopping, aí eu tive uma crise, aí falavam que eu tinha que ir pro psiquiatra, Que isso? pra psicólogos, e nada E ninguém contra, falava que mas- era porque você tinha vários ídolos, né? Exatamente, mas não era aquilo, eu tinha que partir pra fé mesmo, e ela foi me ensinando, né? E aí foi quando eu falei, não, eu tenho que tomar uma decisão. E a decisão era algo que eu realmente não passava pela minha cabeça. É só eu decidir e tudo isso vai mudar. Não, eu ficava deixando passar, ficava deixando os anos passarem e o problema não se resolvia. Então, quando eu tomei essa decisão, foi quando eu falei, não, eu realmente preciso me entregar. E aí foi tudo rápido, porque eu já não tinha mais
aquela vontade de ter as coisas do mundo. Eu realmente falei, não, tudo isso só me trouxe coisas ruins. Então, a partir de agora, eu quero que seja diferente. Então, foi aí que eu realmente comecei uma vida nova com Deus. E aí eu reconheci, eu tive que me batizar nas águas. O dia que você falou com Deus, ele olhou pra você? E sim, senhor. Ele te viu? Sim, porque foi ali onde eu me desmontei, sabe? Fui sincera com Deus. E eu lembro que o processo foi muito, assim, eu pude realmente focar na minha intimidade com ele sem saber. Porque eu cresci na igreja, mas eu não sabia das coisas. Eu não sabia quem era o Espírito Santo, eu não sabia como buscar o Espírito Santo, eu não sabia nada. Era como se eu realmente tivesse chegado na igreja ali naquele momento, naqueles dias que eu me decidi. Então, eu não lembrava nada sobre a Bíblia. Era como se eu realmente tivesse Tapado. resetado, assim. E aí foi quando eu lembro que eu lavava a louça e a Bíblia do lado. Eu queria sempre estar me alimentando com as coisas de Deus. Então, eu sempre estava ali buscando... E as coisas de Deus trazem o que o ídolo não traz. Né? Exatamente. Traz uma realização, uma satisfação. E o interessante é que as pessoas são tão cegas, por isso chama fã de fanático, porque o primeiro mandamento é amarás teu Deus sobre todas as coisas. Não farás para ti ídolos, imagens e tal. É o primeiro mandamento. Mas o mal, ele cega a pessoa de tal maneira que ela não consegue enxergar esse primeiro mandamento. E agora, seja honesto. Se você não consegue cumprir o primeiro mandamento, como é que está a sua relação com Deus? Então você, adolescente, faça uma faxina nas suas redes sociais. Reavalie quem você está seguindo. Reavalie. Às vezes você está seguindo alguém que é um péssimo exemplo para você e você fica ali curtindo aquela pessoa mente, fala palavrão. Tem muito influencer hoje com problema de crime, lavagem de dinheiro, golpe. Aí você fica lá dando ouvidos. E muitas vezes é só a imagem que ele criou para vender. Né? O personagem também. Ele mesmo tá gritando por socorro, precisa de ajuda, ele não consegue nem viver mais, mas tá ali. Por quê? Porque é o comércio. Basta ver a quantidade de ídolos coreanos que tiraram a própria vida recentemente. A gente teve agora, recentemente, um escândalo lá dos ídolos de K-pop. Você, menina que curte, né? O escândalo sexual lá dos ídolos de K-pop, que você tanto admira, sabe? Destroçando com a vida de várias meninas. Então, toma muito cuidado. Para onde você olha, é para onde você tá indo. Ainda bem que você não casou com o Tom Cruise, porque até hoje ele não deu certo com nenhuma mulher. Senão você já tava aí ex de Tom Cruise, igual as várias que ele já teve. Pois é, mas é isso que o adolescente ele tem que aprender. Entender que aquele ídolo ali é um personagem, é um artista. Ele tá ali ganhando dinheiro com as curtidas, mas por trás ele é depressivo. Quantos influencers brasileiros vivem dando pausa na carreira, problema de droga, tentativa de suicídio, cantores, pessoas que estão mal com elas mesmas. Então você pode mudar tudo isso. Você pode falar com Deus. Deus chamou Abraão e falou: sai da sua terra, de entre a sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão creu. Abraão não saiu atrás de uma imagem. Abraão não tinha internet. Abraão não tinha nada. Abraão, ele creu naquela voz. E Deus honrou e honra Abraão até hoje. Por quê? Porque a fé em Deus muda a nossa vida. Interessante, Valber, você falando aí, eu tô pensando, em Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Quer dizer, ele não nos criou para adorar outra imagem, a buscar outro tipo de forma, não. Ele já nos deu a imagem dele. Só que enquanto você não descobre isso, você tá aí, querendo qualquer pedacinho de barro aí, pedacinho de pau. Aceitando qualquer coisa, né? Aceitando qualquer migalha. Deus não quer te dar migalha. Migalha, Jesus diz que come são os cachorrinhos. Jesus, ele quer que você esteja aqui como a Bruna, sentada à mesa e contando para a glória de Deus o que ele fez. Porque quem é a Bruna hoje? Hoje mudou tudo, porque todo aquele passado eu escolhi deixar para trás, né? E tudo aquilo que eu buscava, tudo aquilo que eu tentava preencher, não adiantou. Então, às vezes, as pessoas, o jovem, o adolescente, ele acaba ficando cego ao ponto dele não
pensar, poxa, tudo isso me trouxe até aqui só uma bagagem ruim, então o que eu vou fazer a partir de agora? Deixar isso pra trás e começar algo novo. Então, eu decidi isso e eu comecei uma vida nova com Deus. Eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar, então eu vinha para as reuniões, eu já não ficava mais aérea, eu já tinha ali, tô indo para reunião, então colocar um propósito, sabe? Não aceitar sair da mesma forma, que era algo que eu não fazia. Eu entrava de um jeito e saía da mesma forma e não tava nem aí. Então eu ia para reunião, lá dentro eu falava, não, eu realmente quero algo com Deus. Aí eu saía e era influenciada pelas coisas, pelos cantores, amizades. Então, quando eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar, então eu comecei a ter os resultados na minha vida. E aí foi quando eu tive meu encontro com Deus, eu recebi o Espírito Santo e a partir dali Deus foi me ensinando tudo. Até o ponto de eu, às vezes, escutar uma música e falar, não, peraí, deixa eu primeiro ver o que tá falando, pesquisar. Hoje você tem um filtro que é a palavra de Deus. Exatamente. Né? Você não aceita qualquer coisa. Você não, quando a pessoa tem a palavra de Deus, ela tem o padrão de Deus para a vida dela. Por isso que o adolescente tem que ler a palavra de Deus. Você não pode ter uma fé no pastor que te ensina. Você tem que ter uma fé na palavra de Deus. Você não pode ter uma fé só de quando vir à igreja, ouviu aquilo, legal. Não. Você precisa ter essa relação com Deus. Ela tinha essa relação profunda com o ídolo dela, mas não tinha com Deus. Em tudo, né? Esse filtro se aplica a absolutamente tudo. É lá na sua escola, é lá no jogo, é aquilo que você está escutando dos seus amigos. Você que tem que colocar o seu filtro. Seu filtro é o seu limite, que não te deixa hoje outra vez ser enganada, né? Exatamente. E teve várias vezes onde por exemplo, eu fiz a faculdade. Então, ali na faculdade é um ambiente também da escola, onde a gente está sempre cheio de ideologias, né? Então, de certa forma, eu sempre estava ali pensando, né? O que aquilo tá trazendo para mim? Depois que você divorciou do Bieber, então até na escola melhorou? Sim, eu comecei a impor os limites, né? Fez faculdade de quê? De direito. De direito, olha só. Olha como a vida dela estava atrasada por causa de tudo isso. Então, adolescente, coloque Deus no lugar de Deus na sua vida. Você vai ver o tanto que você vai ser mais feliz. Tem uma música da Força Jovem que eu gosto muito, Alegria. Né? Ela fala, sabe Deus, eu já busquei tanto por alegria. E é uma realidade. É uma música que mostra a alma buscando essa alegria, mas que ela só vem de verdade quando a pessoa encontra Deus. A Bruna encontrou a Deus. A Paty, graças a Deus, oh meu Deus, muito obrigado. Graças a Deus, a Paty também encontrou Jesus, divorciou do Tom Cruise e casou com o Valber Barbosa, né? Porque se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Então você, adolescente, comece a desenvolver um relacionamento com Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Graças a Deus a gente está aqui hoje falando do passado da Bruna, do passado da Paty, porque elas conheceram a Deus. E veja como a vida delas avançou, como a vida delas cresceu. E veja como muitos dos seus ídolos desapareceram. Muitos dos seus ídolos, se não desapareceram, não são realizados, né? Se você tivesse casado com o Tom Cruise, você estava divorciada dele, porque ele não para com ninguém. Se você tivesse... casar com o Tom Cruise. Mas era o seu sonho. Eu não vou falar mais disso, porque é parte do seu passado. Exato. Bem errado. Mas veja, o Justin Bieber recentemente, outra vez, problema com droga e não sei o quê. Então... Você não acompanha, não acompanho. Não, a gente vê as notícias, né? Eu não acompanho o Bieber, mas eu vejo as notícias quando sai alguma coisa. E o fato é, olha a sua vida hoje. Né? Hoje você não precisa idolatrar ninguém, você só tem Deus e Ele é suficiente. Sim. E tudo aquilo que eu buscava foi algo que, de certa forma, eu aprendi, mas olhando para trás, eu vejo que Deus, ele permitiu de certa forma, porque Ele dá o livre-arbítrio pra gente, né? Então a gente tem que escolher. Então hoje eu enxergo assim, né? Eu passei por tudo aquilo, que eu não quero voltar. E hoje
é uma vida nova. Então, todos os dias, se eu não vigiar, vai estar ali as duas escolhas. Então, eu vou ter a escolha de voltar para aquilo, né? Voltar a me envolver com tudo que eu fazia ou não. Então, tudo, né? Tudo que a gente planta, a gente vai colher. Então, hoje eu procuro analisar bem as minhas escolhas, tudo que eu consumi, todo mundo que eu sigo, tudo aquilo que, né, pode talvez me influenciar de alguma forma. Isso aí é a pessoa verdadeiramente livre, né? Ela pode escolher que sim ou que não. Antes você era fanática. E eu espero que você, adolescente, faça essa faxina nas suas redes sociais, faça uma faxina no seu playlist de músicas que você escuta, música que fala palavrão, sexo explícito, músicas de duplo sentido. Tira tudo, apaga tudo do seu playlist. Comece a dar valor a você, porque quando você permite que qualquer lixo entre pelos seus ouvidos, você não está se valorizando. Faça isso por você, pelo seu próprio bem. Pare de seguir essa multidão de gente que você segue. É muita informação. E a verdadeira informação que você precisa, que é a palavra de Deus, você não tem. Você não sabe nada de Deus. Você precisa dessa palavra. Eu preciso dessa palavra. Por isso os encontros do FTU são tão importantes. Aliás, nesse domingo aqui no Templo de Salomão, nós vamos ter a vigília da tarde com o FTU. Você vai poder buscar o Espírito Santo. Venha se preencher do único e verdadeiro, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, que é Deus. Venha buscar o Espírito Santo conosco nesse domingo, 30 de junho, às 3 da tarde. Você é muito bem-vindo a estar com a gente aqui, tá bom? Bruno, eu quero te agradecer por ter vindo ao nosso Pode Isso FTU. Seja bem-vinda sempre para a gente contar mais aqui sobre o que Deus fez na sua vida. Amém, é isso aqui. Gostou de vir no Pode Isso FTU, né? Vou falar pro Bispo Celso que você quer mudar de grupo. Ela não falou isso. Não, falou não, eu que tô tentando. Sempre é bom tentar, né? Volto sempre traga mais um, né? É isso aí. E busque isso, esse escudo, essa proteção, esse filtro, né? Que você tanto coloca aí nas suas fotos, você tem que colocar na sua alma. E só para lembrar, galera, as novas camisetas do FTU já estão disponíveis no arcacenter.com.br. Se você mora aqui em São Paulo, a loja fica ao lado do Templo de Salomão, no Rio de Janeiro, na nossa Catedral de Del Castilho, e em Brasília, no Solo Sagrado. Mas pelo site arcacenter.com.br você pode adquirir a nova camisa do FTU, que ficou lindona, né? Você gosta mais da verde ou da laranja? Laranja. Laranja? Engraçado, eu gosto mais da verde. Tá vendo? A gente é casado, feliz e não concorda em tudo. É bom que você nunca vai usar a minha verde. Né? Vai durar mais. Então, pessoal, se você ainda não tem a nova camisa do FTU, também a do Conselheiro já trocou e ficou lindona, lindona. E você pode já adquirir a sua, tá bom? A gente se encontra no próximo episódio. Aliás, deixa eu agradecer a galera da M310 Produções que tem estado por detrás do Pode Isso FTU, que tem nos ajudado aqui em cada episódio, tá bom? Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu já busquei tanto por alegria, algo que mudasse a minha vida e não encontrei. Já pensei que tivesse achado em sentimentos, mas eu vi que era só um momento e me enganei. Reconheço que fiz tudo do meu jeito e ainda assim aceito até os meus defeitos. Uma alegria passageira, troco ela pra viver contigo a vida inteira. Eu quero mudar as minhas escolhas e me tornar uma nova pessoa, te entregar a minha vida, viver tua paz todos os dias, ter a alegria da tua presença.
Reconheço que fiz tudo do meu jeito e ainda assim aceito até os meus defeitos. Uma alegria passageira, troco ela pra viver contigo a vida inteira. Eu quero mudar as minhas escolhas e me tornar uma nova pessoa, te entregar a minha vida, viver tua paz todos os dias, ter a alegria da tua presença. E hoje tenho a certeza, a felicidade que tanto procurei. Em ti, Senhor Jesus, eu encontrei.